rescaldo, né, do Dia das Mulheres. Semana passada a gente falou bastante sobre esse assunto, mas saiu uma pesquisa com um dado que eu fiquei bem, me chamou a atenção. Eu confesso que eu fiquei assim, é, no mínimo curioso para saber mais detalhes. O Renato vai falar para a gente hoje sobre um levantamento que mostra que os homens, sim, nós homens, sabemos que as mulheres estão sobrecarregadas com trabalhos domésticos. Mas e aí, Renato? A gente vai ajudar, não vai ajudar, vai ficar só olhando? Bom dia para você, rapaz. Bom dia, Barão querido. Bom dia, Bom Ivan, meu dia. amigo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil em Retratos da Band News. Vamos lá, o que a pesquisa mostra é que os homens na prática, de outro jeito, falam o seguinte: eu sei, as mulheres têm dupla, tripla jornada, mas e daí? Isso não quer dizer que necessariamente o homem não esteja nem aí com isso, mas ele não acha que é um problema dele, né? A gente fez uma série de pesquisas qualitativas e eles falam: eu entendo que a minha esposa trabalhe muito, que ela está sobrecarregada, mas a função da mulher é essa mesmo, né? Ela tem que cuidar da criança, tem que cuidar da casa e contribuir, sim, pro orçamento doméstico. É como se esse machismo que é tão estrutural da sociedade brasileira, Barão, tivesse naturalizado nos homens que simplesmente acreditam que cuidar das crianças e cuidar da casa é mais função da mulher do que do homem. Não é à toa que esses mesmos homens na pesquisa, aqueles que querem parecer legais, desconstruídos, falam: eu até ajudo a minha esposa nas tarefas domésticas. Né? Se ele ajuda, é porque ele não acha que a função é dele. Ele não está dividindo, ele não fala: eu cumpro a minha parte na divisão das tarefas domésticas. Ele fala que ajuda a mulher, afinal a responsa é dela. E esse número entre os homens não é um número pequeno não, Barão. 9 em cada 10 homens sabem que as mulheres estão sobrecarregadas com trabalhos domésticos e externos. E a maioria deles, 75%, 3/4, também reconhece que elas têm menos oportunidade do trabalho por causa disso. Ou seja, eles não só dizem que a sobrecarga de trabalho existe, como ela diz que eles falam que isso dificulta com que a mulher consiga progredir na sua carreira. Você falou que a pesquisa é qualitativa, né, Renato? Não, essa foi Ah, quantitativa, que tá. a gente fez também qualitativa, Ivan. Então, porque assim, o número mostra. Bom, qualquer um pode responder o que quiser na pergunta, na pesquisa, né? Às vezes, igual que Claro. você falou, pra passar ali uma imagem, não, claro que é minha esposa, que eu reconheço, né? Mas o que tá mostrando aí esses números, aí eu não sei o que o qualitativo diz, é que, enfim, há uma desproporcionalidade gigantesca, né? Entre o que acontece na prática e o que as pessoas sabem. Ou a gente, tô falando, né, em nome dos homens, ou a gente é cara de pau pra caramba, né, pra dizer que sabe de tudo isso e, enfim, não estou nem aí, porque nada muda, né, na prática nada muda, né, nas famílias, e os outros levantamentos que o Instituto Locomotiva faz mostram isso, né, a gente trouxe recentemente no Dia da Mulher exatamente isso, né, que as mulheres continuam sendo responsáveis por cuidar da casa, por cuidar das crianças, em um número muito alto, né. Por que será que há essa discrepância, Renato, entre o que se acha e o que se faz na sociedade? Olha, Ivan, a gente apresentou aqui na coluna, um tempo atrás, um outro levantamento do Instituto Locomotiva, que, através dos dados do IBGE, chegou à seguinte conclusão. Se eu somar os trabalhos domésticos, né, o que a gente chama de trabalho não remunerado, que é o cuidado da casa e com a família, com o trabalho formal, de cada 100 horas as mulheres trabalham 52 horas e os homens trabalham 48 horas. Ou seja, a mulher trabalha mais do que o homem. Quando nós transformamos isso em rendimentos, 2/3 dos rendimentos entre a população que trabalha vai para os homens. Por que isso? Porque existe uma parcela aí de trabalho não remunerado. E não é remunerado e muitas vezes não é reconhecido aí pelos homens como um trabalho efetivo. Eu estou falando isso porque se a gente fala em divisão de tarefas, em equidade de gênero, nós falamos que, por exemplo, é necessário ter tanto licença paternidade quanto licença maternidade. Falamos, por exemplo, que dentro de um ambiente de trabalho,
Deve ser tão natural um homem sair para cuidar do filho na escola, ou quando o filho está doente, quanto uma mulher sair para cuidar do filho na escola. E isso, infelizmente, não existe, porque se naturalizou ao longo dos anos, através de um machismo que é estrutural, né, o nome que os sociólogos usam para definir esse machismo, que não é uma questão individual, mas é algo presente, transversal em toda a sociedade brasileira, de que cabe à mulher o cuidado com a saúde, cabe à mulher o cuidado com a casa, cabe à mulher o cuidado com o filho. Na prática, são as mulheres mesmas que desempenham esse papel, mas muito mais por um desleixo dos homens do que as mulheres falando que está tudo bem cuidar disso mesmo. O que a gente vê nas pesquisas é que as mulheres estão exaustas. Com toda razão, com todo sentido, né? Eu só lembro que tem uma coisa bonita na vida de qualquer ser humano que é a educação. Né? Então, de alguma forma, as crianças são educadas a conviver com uma realidade, muitas vezes, que os pais habituam. Né? Então, a educação dos filhos, homens, ou das filhas, meninas, né? Desde cedo é meio que tratada da forma que os pais acham conveniente. Aqui em casa, por exemplo, meus dois, a gente não tem empregada doméstica, né? A gente não temos faz tempo, né? Os dois lavam a louça, os dois limpam o banheiro, os dois varrem o chão, os dois fazem tudo, os dois meninos, né? Porque então, a gente está tentando, de alguma forma, ensiná-los a serem humanos lá na frente, né? Independentemente do sexo. E seria fundamental que, no meu entendimento, pais e mães começassem a tratar seus filhos, independentemente do sexo, da mesma forma, né? Ou seja, não a menina que tem que aprender a cozinhar, a menina que tem que aprender a costurar, né? Por quê? Né? O menino não pode costurar, o menino não pode cozinhar. Desde cedo você começa mudando essa realidade, para não chegar hoje nessa pesquisa que mostra de uma forma muito clara como funciona a nossa sociedade, né? O homem sabe que a mulher, puxa vida, trabalha 20 milhões de vezes a mais e beleza, continua aí trabalhando mulher, que eu vou ligar a televisão e ver meu futebol, né? Óbvio que isso vem mudando com o tempo, antes talvez nem tivesse esse reconhecimento, mas de qualquer forma a situação de uma sociedade, uma estrutura, começa a mudar na base, né? Desde cedo. E seria muito bacana que pais verificassem como estão tratando os seus próprios filhos nesse sentido. Renato, bom tê-lo aqui, pesquisa bacana, ainda na sequência da semana do Dia da Mulher, e tomara que essa realidade mude um dia. Um grande abraço para você, Renato. Um abração, Barão, Ivan, todo que nos acompanha aqui na Band News, e um recado aí para os nossos homens ouvintes. A responsa é sua, amigo. Não foge não seja cínico em reconhecer que a sua esposa está sobrecarregada e não fazer nada para melhorar essa situação. Um beijo grande e até mais. Valeu.